Olá, esta é mais uma edição do programa Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. No programa de hoje, vamos entrevistar o jornalista Moser Benedito da Silva, coordenador de comunicação da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo da cidade de Campinas. Para entrevistar o jornalista Moser Benedito da Silva, estão presentes os alunos Marco Aurélio Bessi, Fernanda Castilho, Carolina Iada e Aline Molica. Moser, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Coletiva e iniciar já com a primeira pergunta. O senhor tem um currículo bastante extenso, com profissões as mais variadas e algumas bastante interessantes, como diretor cultural do Sesc Pompeia, caixeiro de Turco, militante de esquerda, vendedor de frutas, enfim. Gostaria que o senhor contasse um pouco para a gente como é passar por várias profissões e das mais variadas possíveis. Bom, nasci numa cidade muito pequena, né? Tinha 2.000 habitantes na época que eu nasci lá, Nova Resende, no sul de Minas. E o que tinha para fazer lá era aqueles ofícios mesmo, né? Então lá, meu pai era barbeiro, eu na própria barbearia já comecei a trabalhar como engraxate. Aí tinha uma selaria, eu fui trabalhar de celeiro, fui plantar café, que era outra atividade que tinha lá. E depois arrumei emprego numa loja da Miguel Turco, trabalhei um bom tempo nela, trabalhei no escritório de contabilidade, vendia coisas, fazia de tudo. Então quando eu saí de lá, quando eu completei 16 anos, mudei para São Paulo para fazer o curso colegial, que lá não tinha. E lá em São Paulo eu comecei a trabalhar como office boy e também fui variando. Eu não tenho muita paciência para ficar muito tempo num lugar, né? Então, o que ia aparecendo, eu saía do emprego, assim, tinha aquelas coisas também. O Brasil era muito diferente, tinha muito emprego, principalmente em São Paulo. Então, quando chegava a época de férias, se eu não tinha direito a férias escolares, né? Às vezes eu não tinha direito de tirar férias no trabalho, eu pedia demissão e viajava. Depois voltava, arrumava outro emprego, aí eu que desse, né? Então, por aí foi indo, assim. E esse gosto também pela variedade das coisas. Eu sempre queria variar, conhecer novidades. Isso aí é uma característica de gente que acaba depois indo fazer geografia, que foi o que eu fiz, né? Uma vontade de conhecer tudo, de conhecer o Brasil, conhecer as coisas todas. Então, acho que combina com a minha profissão, primeiro de geógrafo e depois de jornalista. Seu Moser, falando dessa sua experiência, né, um pouco sobre tudo que você passou durante sua vida, né, como é que foi isso, essa experiência que o senhor acumulou, tendo trabalhado em tantos lugares diferentes? Isso aí tem uma coisa interessante, que a gente não tem muita monotonia na vida, né? Mas também a gente nunca chega a ser, por exemplo, um cientista, de aprofundar muito numa coisa e ir até o fim. Isso é um outro tipo de mentalidade que é preciso ter para topar, ser um sujeito que vá fundo nas coisas. Eu fui fundo em algumas coisas, mas não tão fundo assim, né? Então, fui acumulando, não tem nem como avaliar isso. Hoje em dia é interessante, porque antes as empresas, principalmente, tinham aquela coisa da fidelidade. Eles achavam que o cara que era um bom empregado é aquele que entrava numa empresa e saía aposentado dali, né? Hoje em dia, um cara que passa muito tempo numa empresa é considerado um cara que já superado, porque ele fica com uma cultura única, né? Então, hoje em dia, meu currículo é vantajoso, antes era desvantajoso. O senhor inclui também no seu currículo a profissão de sociólogo biônico, né? O que seria um sociólogo biônico? É o seguinte, o lugar que eu trabalhei mais na vida foi o Sesc. Trabalhei lá durante 5 anos. E é um trabalho muito variado, desde pesquisa de cultura popular até organização de competições esportivas. E isso incluía um trabalho que eu fiz no interior de assessoria a programas sociais em prefeituras e entidades. E quando a profissão de sociólogo foi regulamentada, eu já era formado em geografia nessa época e também era em jornalismo também,
Mas quem tinha no mínimo 5 anos de experiência nessa área social, de trabalhos na área social, não de assistente social, mas de projetos e tudo, podia regulamentar a profissão como sociólogo. E me ofereceram isso, eu aceitei. Na época eu pus o título biônico, porque na época existia o senador biônico, que era nomeado pelo governo, não passou por eleição. Então eu não fiz faculdade e sou sociólogo, então eu sou biônico também, né? E qual seria a visão de um sociólogo biônico hoje da situação do país, né? Olha, caótica. É um sociólogo formado e dizem que bem formado, que chegou a ajudar a criar esse caos social, né? Moza, o senhor trabalhou em jornais alternativos como o Pasquim. Como era fazer jornalismo nessa época? Eu acho bem mais divertido. Em primeiro lugar, mais gostoso. Eu fui fazer jornalismo, inclusive porque já estava na fase que tinha acabado a guerrilha urbana, já estava todo mundo preso, e eu tive umas passagenzinhas pela cadeia, mas coisa suave e tal. Aí eu queria continuar brigando contra a ditadura. Aí a alternativa que eu vi, assim, sem ser pelas armas, a alternativa de brigar com a palavra, com o uso de algum poder de qualquer forma, era a imprensa alternativa especialmente. Aí eu entrei na faculdade para fazer jornalismo e já comecei no primeiro ano de faculdade, já me reuni com o pessoal que era jornalista profissional já para fundar o jornal Versus, que era um jornal, Versus com U, né? Que era um jornal do Contra mesmo, mas um jornal muito bonito e com circulação na América Latina inteira. Tanto que nossos colaboradores eram o Gabriel Garcia Marques, o Ariel Dorfman, o Galeano, esse pessoal todo era colaborador da gente. E nesse período eu comecei também a trabalhar no Pasquim, colaborar com o Pasquim. E eu fiz isso mesmo com intenção mesmo entrei na profissão com intenção de encarar uma forma de brigar contra a ditadura. E na imprensa alternativa eu conseguia. Depois a gente fundou o jornal Em Tempo, colaborei no movimento, ajudei a fundar o Em Tempo, que aí foi um jornal fundado especificamente para lutar contra a ditadura mesmo também. Tanto que meu trabalho principal no Em Tempo era fazer matérias sobre presos políticos, porque eu tinha amigo preso em tudo quanto é cadeia, então eu podia visitar, né, alguns deles. Bom, dessa história toda surgiu um livro do senhor, né, que é o Ousar Lutar, sobre a guerrilha urbana. Eu queria que o senhor contasse um pouco a experiência desse livro. Tem um conterrâneo meu, Zé Roberto Rezende, que começou a militar na Colina, Comando de Libertação Nacional em Belo Horizonte, e de lá ele foi para a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, no Rio de Janeiro. É uma organização liderada pelo Carlos Lamarca. E ele pessoalmente participou do sequestro do embaixador alemão, do suíço, e mais um monte de atividade. Ele acabou condenado a 69 anos de cadeia e mais 2 prisões perpétuas. Então eu acho que a gente até brincava muito com ele, que ele teve que morrer 2 vezes, né, para cumprir a pena, e ainda vivia um tempão depois. Mas o pessoal preso era gozado lá na cadeia no Rio, os últimos presos que tinham lá, era assim, um tinha uma prisão perpétua mais 30 anos, o outro tinha 96 anos de cadeia para cumprir, mas tudo era um pessoal muito tranquilo e tal. E eu visitava lá e fazia material especialmente por Em Tempo. E visitava o presídio de São Paulo também. Mas o Zé Roberto, além de ser um conterrâneo meu, que era mais amigo, ele era o melhor fabricante de pinga da cadeia. A gente levava muito abacaxi. Ele fez muita pesquisa de como fabricar alternativamente ali, dentro fechado, porque era proibido entrar bebida alcoólica. E ele fazia dentro da cela dele uma pinga de abacaxi que era muito boa. Assim, fazia tudo precariamente, com panela de pressão, escondido e tudo. Bom, mas isso é outra história. E depois que ele saiu da cadeia, 8 anos e 8 meses depois, ele saiu da cadeia e ele ficou fazendo muitas palestras em faculdade sobre a guerrilha. E isso lá em Belo Horizonte, ele voltou para Belo Horizonte. Em São Paulo eu fazia a mesma coisa. Eu tinha vontade de fazer um livro sobre isso, para facilitar o entendimento pelas novas gerações, porque a guerrilha foi uma coisa trágica, assim, e não foi por opção da juventude, é uma coisa feita por jovens, mas não foi uma opção, assim, da gente, né? Foi uma coisa que as pessoas entravam porque não tinha alternativa. E
terminou assim, o saldo da guerrilha foi de no mínimo 200 e poucos mortos, guerrilheiros, mais quase 200 desaparecidos. O cálculo é que, do Jacob Gorendi, o historiador, é que 50 mil pessoas passaram pela cadeia, sendo dessas uns 20 mil passaram pela tortura, que não era brincadeira. E segundo a Igreja Católica, que fez o livro Tortura Nunca Mais, só os que passaram oficialmente pela cadeia chega a quase 10 mil pessoas, que eles são listados no livro. Porque muita gente não era reconhecido como preso político, era preso, mas não tinha registro nenhum. Só os que tiveram registro foram quase 10 mil presos. Bom, então, tinha muita história da cadeia, a gente queria contar como é que foi isso, por que um jovem, aos 18, 19 anos de idade, de repente virava guerrilheiro, sabendo que podia ser morto, ou torturado, preso, exilado, né? Como era a vida na cadeia depois, também é uma coisa interessante, e a saída da cadeia, que não é... Entrar é mais bravo, mas sair também não é fácil, sabe? É muito difícil a saída da cadeia. Então a gente fez esse livro. Agora, a intenção era sair mesmo fazendo uma série de palestras e tudo, mas deu o azar que o dia que o livro entrou na gráfica, meu companheiro de escrever o livro morreu, né? Então a gente fiquei meio perdido depois disso. Mas o senhor foi preso político também ou só escrevia sobre... Eu fui pelo movimento estudantil, eu não cheguei a ficar... Tem lá, eu pedi tem aquele tal de habeas data, lá do Ministério, de antigo Ministério da Guerra, lá, não sei o quê, do órgão de repressão lá de Brasília, né? Então, eu pedi o meu, eu fiquei tão frustrado, eu fiz tanta coisa, veio uma pagininha só de coisas assim, né? De incriminações, e tudo cheio de erros, né? Eles eram muito competentes para prender e matar, mas eles não sabiam muito por que estava prendendo e matando, não. Se a gente pega a ficha da gente lá, é tudo muito errado, né? Obrigada, Moser. Vamos agora para um breve intervalo e logo a seguir voltaremos com a presença do jornalista Moser Benedito da Silva. Até já! Campanha do Desarmamento, uma iniciativa do governo do estado de São Paulo. Estamos de volta com o programa Coletiva que traz hoje o jornalista Moser Benedito da Silva. Moser, foram mais de 10 livros publicados, dentre eles Santa Rita Velha Safada, Memória Vagabunda, Dicionário de Abobrinhas, enfim. São livros, a maioria deles, sobre humor, sobre causos. Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre a experiência de fazer livros. Isso é a parte mais drástica que tem. Fazer livro é fácil. Publicar é difícil e vender muito mais, né? Assim, então, o primeiro livro foi Santa Rita Velha. Eu nunca tinha pensado em escrever livros, mas na época eu morava numa república, na Vila Madalena, que a gente reunia à noite lá para ficar contando caos e tomando cachaça e tal, em São Paulo. O pessoal sempre insistia para eu escrever livros. Eu achava que era bobagem, não queria. Mas aí eu fui ser assessor parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo. Era uma coisa tão chata, mas tão chata, que 3 meses depois eu pedi demissão e me senti tão aliviado que eu não conseguia dormir. E chegou meia-noite em casa, a gente bebendo cachaça e tal, todo mundo foi dormir, eu fiquei sozinho. Falei, agora o que eu vou fazer? Sentei, em 3 noites escrevi o Santa Rita Velha Safada. Então, aí depois disso, demorou um tempão para publicar e tudo. Mas aí foi me dando uma vontade de escrever um romance, assim, sobre uns lados perversos da vida de pobre, principalmente a gente que vive meio sozinho e tal. Eu tinha morado numa república de operários, quer dizer, em São Paulo, em que, por uma própria estratégia de sobrevivência psicológica entre eles,
porque era um pessoal muito estrupiado, uma vida difícil, então ficava um sacaneando o outro o tempo todo, direto. Então eu escrevi um romance chamado Pobres Porém Perversos. Aí foi indo, aí quando eu estava, uma época, brabo demais, porque eu vi assim, o sujeito faz uma universidade, sai, está desempregado. Não eu não estava desempregado, mas eu vi assim, a situação de caos que estava durante o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. E eu pensei assim, como é que pode um intelectual sair da universidade e criar uma situação dessa? Então, anti-estudo, anti-faculdade, tudo. Aí eu resolvi fazer um livro que eu ia chamar de Dicas para Levar Pau no Vestibular. Porque é o seguinte, todo pai toda mãe quer que os filhos estudem na faculdade, façam, seja direitinho. Mas aí você vai estudar, vai ter trabalho, vai sair, vai ficar desempregado, se arrumar emprego vai ganhar pouco. Então, agora, se não quiser fazer faculdade, vai pegar mal. Então, olha, faça o vestibular, mas tenha certeza que você não vai passar. Por mais vagabunda que seja a faculdade, você não vai passar. Então, eu pensei em uns verbetes bem absurdos. E aí depois você fala, ó, tentei, não entrei, então agora eu vou fazer um conjunto de pagode, ou senão vou jogar futebol e tal, que é o jeito de ganhar a vida melhor, né? Aí, só que a editora não quis pôr esse nome, então ela mudou, falou, não, bola outra. Então fiz o Pequena Enciclopédia Sanitária, um livro para ler no banheiro. Então, aí depois foi indo, né? Voltei a escrever mais causos, do Memória Vagabunda. Memória Vagabunda é basicamente um livro de causos e de frases que eu publicava nos jornais, no Pasquim, na Gazeta de Pinheiros e outros jornais. E causos que eu publiquei em várias revistas e outras que eu não tinha publicado em lugar nenhum. E foi continuando, aí foi indo, a gente vai pegando um ritmo, chegava em casa assim, uma coisa que me ajudou, eu estou com um monte de livro na gaveta, é que eu fui trabalhar também na TV Record, e eu chegava em casa muito irritado, porque eu não gostava do estilo de jornalismo que se fazia lá, eu brigava muito. Então, o jeito de eu descarregar é ficar escrevendo livro de humor. Então, eu estou com 10 livros na gaveta lá, que eu estou esperando que alguma vítima, ou editora queira perder dinheiro, só falar comigo. Ô, Moza, então o senhor acha importante essa união entre literatura e humor, e até uma certa ironia, vamos dizer assim? Eu acho que o humor cabe em tudo. No jornalismo também. No jornalismo, eu nunca deixei também de usar o humor sempre que possível. Tem situações que não dá, mas fica até sendo de mau gosto. Mas mesmo nesse livro, por exemplo, o Ousar Lutar, que é um livro que tem um momento que, se eu fosse ficar falando de como é a vida na cadeia, por exemplo, com aquele sentimento de peso e tudo, ia ser uma desgraça para a pessoa ler e ficar deprimida. Minha intenção não era essa, é contar a coisa, mas que as pessoas lessem numa boa. Então, sempre que possível, taquei um pouquinho de humor nele também, em tudo, no jornalismo, na literatura, tudo. E o senhor estava comentando com a gente que teve um dos livros que deu problemas, assim, trouxe inimigos. Foi o único, Santa Velha Safada. Santa Rita Velha Safada, foi o único que deu problema? Foi o único, porque os outros, assim, já não tem mais, assim, porque Santa Rita Velha Safada é um livro de causas que eu fiz sobre a minha cidade, que é causas do cotidiano da cidade. E eu era engraxate na barbearia. Outra coisa que eu fui foi barbeiro também, apesar de não parecer, né? Então, mas lá na barbearia eu ficava ouvindo muito caos e tal. E depois, quando eu fui caixeiro também do Turco, lá tudo eu ouvia, né? Esses caos. Foi esse livro que eu publiquei. Aí eu fiz um lançamento lá em Nova Resende e muita gente se identificou com as histórias. E os livros são bem safadinhos, tá? Essas histórias são bem safadas e tal. Então tem gente que me odeia até hoje. Entre todas essas histórias aí que você ouviu, né, na barbearia ou durante a sua vida, assim, tem algum caso que o senhor acha mais interessante, até mesmo mais excêntrico do que o senhor escreveu? Olha, assim, eu devo ter publicado uns 300 causos já até hoje, é difícil selecionar um que eu gosto muito, eu não posso contar aqui, mas tem umas coisas assim que eu gosto lá de Minas, da minha terra lá e tal, até assim um cara que estava viajando, que chegou na casa do compadre dele, à tardezinha, final da tarde, mas na roça, o pessoal janta 4 horas da tarde.
e levanta às 3 ou 4 para tirar leite, aquele negócio. Então o sujeito chegou com uma fome lascada na casa do compadre e ficou querendo jantar. Mas aquela coisa, mineiro, assim, tem vergonha de pedir uma janta. E o compadre dele estava doido para dormir, pensando que o outro já tinha jantado. Então ficou um jogando indireta para cima do outro, assim, tá, eu quero, assim, um dando indireta que queria dormir, outro dando direta que queria jantar, mas sem nenhum ser explícito, e o outro não entendendo. Aí, por fim, o cara, dono da casa, perdeu a paciência e falou: bom, compadre, você não quer lavar os pés para dormir? Porque lá só lava os pés para dormir. O outro falou assim: quero sim, compadre, mas será que não faz mal lavar os pés de barriga vazia, não? Então, tem muito, assim, essas coisas eu gosto, acho muito divertido esse comportamento, assim, né? Seu Moser, agora no nosso monitor temos uma pergunta do professor Saviane Rey. Moser, meus cumprimentos. Eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. Você, como contista e cronista, né, de mão cheia como você vê a crônica contemporânea e como você qualifica, né, que importância você dá ao trabalho do cronista na atualidade? Eu gostaria que você nos levasse a essa reflexão, né, importante nesse momento, principalmente da imprensa nacional, né? Qual a função da crônica jornalística e se ela realmente ainda poderia ocupar um espaço na atualidade? Olha, a crônica é uma invenção brasileira, né? Então eu acho que é muito interessante, porque essa coisa de narrar o cotidiano e tudo, e geralmente com humor. Os cronistas brasileiros atualmente são muito bem-humorados, como o Veríssimo. Eu acho que eles têm muita importância. E eu vejo também, eu sou conhecido, entre aspas, como contador de causas, que o caos é uma crônica, só que com uma visão meio diferente, meio rural. O caos não deixa de ser uma crônica, mas a crônica continua firme. E eu acho que ela pode ganhar mais espaço, porque o problema que está tendo também é que só tem uma meia dúzia de pessoas fazendo crônica. Assim. São as pessoas, para chegar a ser cronista de um jornal, precisa, atualmente, estar muito já com nome nacional e tudo. Eu acho que a imprensa precisava abrir mais espaço para os cronistas, que ao contrário do que acontecia antes, assim, não existe mais, assim, toda a revista, a última página, por exemplo, era uma crônica antes. E hoje não é, é muito pouca coisa. Eu acho que faz falta, é importante, tem bons cronistas, alguns deles famosos, né? Mas eu acho que devia abrir mais um pouco de espaço para a crônica. Falando um pouquinho de um assunto que o senhor já citou várias vezes no programa, que é a cachaça, né? O senhor chegou até a ser jurado de um concurso de cachaça em Sabará. Como é que surgiu essa especialidade? Como é que o senhor se tornou um especialista em cachaça? Bebendo. Assim, para se tornar um especialista em cachaça, a primeira coisa que precisa fazer é tomar a cachaça que preste. Assim, porque tem cara que você pode dar uma pinga muito boa para ele e não vai conseguir identificar, porque ele não tem paladar para diferenciar. Eu não sei se vocês lembram de um ditado, assim, quando o cara enche a barriga, come bem, tá, fala, comi que nem um padre. Eu diria outro, assim, eu bebi que nem um padre. Porque é o seguinte, o padre realmente sempre foi uma figura muito respeitada, como uma das principais autoridades nas cidades pequenas. E quando ele ia fazer um batizado na roça, por exemplo, ele chegava lá, o pessoal oferecia o que tinha de melhor para ele. A gente lembra só da comida, mas eles ofereciam uma cachaçinha boa também, né? Então, todo padre que eu conheci era um grande especialista em cachaça. Para entender, porque ele experimentou todas, ele sabe diferenciar uma da outra. E eu também gostava, sempre viajei muito, né? Sempre viajei muito e todo lugar que eu ia ficava experimentando e tudo. E uma época começou esse festival de cachaça lá em Sabará. E no terceiro ano, um amigo lá, um cara que me conhecia, falou, não, conheço o maior entendedor de cachaça do Brasil. Ficou fazendo minha propaganda e eu acabei ficando com a fama. Né? Mas aí me chamaram para ser jurado. E foi realmente uma coisa muito boa, porque eram 14 pingas finalistas, as melhores pingas de Minas, né? Só que cachaça, a gente não é que nem provador de vinho, não. Provador de vinho gospe, né? A gente põe na boca e engole.
depois toma uma aguinha para diferenciar, para abrir não tira gosto e tal, para separar um sabor do outro, porque senão se for tomando assim em cima uma da outra, o paladar se perde. Mas nesse festival ganhou a pinga lá chamada Havana, que na época era uma pinga considerada boa, mas não era nenhuma, não tinha uma fama, assim, mas a partir desse festival foi ganhando tanta fama que virou uma coisa absurda, que eu não posso tomar mais, né? Que hoje, se achar uma garrafa de Havana, custa R$150 uma garrafa, 180, uma garrafa, não é nem litro, 600 mililitros. E a cachaça produzida em escala industrial? É uma cachaça boa? Eu não conheço nenhuma cachaça boa produzida em escala industrial, não. Assim, é muito difícil. A cachaça tem que ser artesanal mesmo. Tem algumas que quebram galho. Assim, no desespero, assim, ele toma uma daquelas. Mas eu mesmo não, eu prefiro beber outra coisa quando eu caso. Mudando um pouco, mas algo relacionado também à cultura, o senhor sabe um pouco de tupi, aprendeu um pouco de tupi. E também é defensor da nossa língua nacional. O senhor é contra esses estrangeirismos, principalmente os que advêm do inglês, né? Eu acho que está um exagero essa coisa do uso de expressões inglesas, né? É desnecessário. Eu lembro de uma amiga que uma vez eu falei para ela, me ver uma coisa, eu tive um estalo, assim, sempre existiu aquela palavra, quando você vem de repente aquela coisa na sua cabeça, eu tive um estalo. Agora, ela falava isso, de repente começou a falar, tive um insight. Eu acho assim uma coisa, uma bobagem enorme. Tem um monte de coisa que existe. O Brasil sempre teve centros comerciais. Agora tem shopping center. E tudo. Tem na Barra, no Rio de Janeiro, tem um lugar lá que você não acha uma loja com nome em português. E eu sou contra realmente isso aí. Tanto que uma das coisas que a gente fez em defesa não só da língua, mas da cultura brasileira, nós criamos com sede em São Luís do Paraitinga a Sociedade dos Observadores de Saci, que tem uma das metas dela é defender a cultura brasileira, e nós já fizemos uma festa chamada Halloween, só se for com carne seca, mas escrito Halloween, R-A-L-O-I-N. E então, o desenho do Saci comendo uma abóbora daquela lá e tal. Como é que é esse Saci? É aquele mesmo do folclore, com um gorrinho vermelho, tudo? É ele mesmo. E o que vocês têm de diferente dos criadores de Saci? Tem associação também, né? Qual é a diferença das duas? Nós só observamos, nós não colocamos em cativeiro. A Associação Nacional dos Criadores de Saci mantém em cativeiro alguns deles, né? E tem muitos adeptos da ONG? Tem muito. A gente começou com um grupo de umas 12 ou 13 pessoas lá em São Luís do Paraitinga no mês de julho. Devemos ter uns 200 associados, mais ou menos. E muita gente. Estamos correndo um abaixo-assinado. Lá em São Luís do Paraitinga, o dia 31 de outubro já foi oficializado como dia do Saci. Já tem uma lei estadual também para oficializar no estado de São Paulo. Nós estamos querendo criar uma lei nacional, para 31 de outubro, em vez de comemorar bruxas e tal, ser o dia nacional do Saci e seus amigos. Boitatá, Iara, Curupira, a gente festejar esses nossos mitos. Deixa os gringos festejar os mitos deles, numa boa, a gente festeja os nossos. Faremos agora mais um pequeno intervalo e voltaremos a seguir com o jornalista Moser Benedito da Silva. Até já! Estamos de volta com o programa Coletiva, que recebe hoje o jornalista Moser Benedito da Silva. Moser, o senhor já teve uma convivência com pessoas do tipo do Enfio, do Jaguar? Queria que o senhor contasse um pouco como é ficar com essas personalidades brasileiras, né? Pois é, o Enfio era um cara muito legal. Eu convivi bastante com ele, porque primeiro nós fizemos uma versão da revista Mafalda, que não é bem versão para o português, é uma versão para o portunhol, né, que a gente manteve a Mafalda como argentino e falando um pouco de espanhol. E eu trabalhei também com ele num programa de televisão lá, que ele tinha de 1 minuto, onde eu fiz o papel, era ator lá, né?
O melhor papel que eu fiz foi de defunto. A minha mulher disse que não fiz muito bem, não, porque pingou uma vela na minha mão, eu disse que eu dei uma piscada lá. Então, mas o Jaguar eu conhecia do Pasquim, que era muito interessante, porque a imagem que as pessoas tinham do Pasquim é que aquilo era uma zorra geral. E eu trabalhava no Versus, que era um jornal que tinha uma imagem de um jornal seríssimo, né, lá em São Paulo. E lá no Versus a gente vivia na gandaia. Quando eu chegava no Rio de Janeiro, que ia para o Pasquim, eu tinha a impressão que estava entrando num escritório de contabilidade. Ali o único cara, o Enfio nessa época estava no Rio Grande do Norte. Mas o único cara que destoava lá é o Jaguar, que gostava de uma cachaçinha, que saía e tal, que brincava. O resto ficava cada um na sua máquina ali e tal. Mas é um pessoal bem divertido. E fora eles, eu trabalhei muito com todo tipo de jornalista e de cartunista, né? Eu gostava muito de trabalhar com Angeli, com Glauco também, que eram pessoas muito divertidas. O Paulo Caruso, o Chico Caruso, o Luiz G, o Jota, bastante gente. Essa convivência do senhor com cartunistas, né, que são pessoas que com um senso de humor mais apurado, né, divertidas assim, teve de alguma forma uma contribuição para você escrever livros de humor, né, para desenvolver esse seu lado humorístico? Eu acho que sim, porque bom, em primeiro lugar eu já convivia muito com eles, porque eu gostava de humor já, né? Mas todos eles acabavam influenciando um pouco a gente, né? Eu sempre gostei muito do texto e dos desenhos do Enfio, do Jaguar também. Os textos do Ivan Lessa eu achava muito bons no Pasquim. Então isso influenciava bastante. Toda vez que a gente lendo com frequência, direto ou indiretamente, influencia bastante. Mudando um pouco novamente, falando um pouco de política, o senhor foi filiado do PT da sua fundação até 94. Trabalha numa prefeitura petista. Enfim, o senhor acha que o partido do PT mudou dessa época para cá? Mudou bastante. Se não tivesse mudado, eu não tinha desfiliado, né? Acho que eu participei do PT desde a fundação. Em 94 já começou um partido a procurar fazer campanhas mais volumosas, deixou de ter aquele negócio. No início, a gente que fazia as campanhas no peito, de graça. Assim, eu participei da comissão que criou a estrela como símbolo, dessas coisas. Primeira produção de material todo do PT, eu participei. Depois eu fui vendo o partido se afastar, né? Dentro do PT ainda tem umas tendências que eu acho boas, mas eu acho que o conjunto do partido já não me agrada mais. São Moser, agora vamos para mais uma pergunta no nosso monitor do professor Celso Falaschi. Campinas não privilegia a sua cultura popular. Quanto à experiência de imprensa de esquerda, o que é que você acha que pode ser feito para que a cultura popular de Campinas possa ter mais espaço e ser melhor divulgada? Bom, olha, eu não quero aqui falar do trabalho, não, mas a gente lá na Secretaria da Cultura está tendo um trabalho interessante de defesa da cultura popular, de incremento, que está em cada bairro de Campinas, cada regional de Campinas, hoje tem um agente cultural que trabalha bastante, né, nessa visão de defesa da cultura popular. E aqui mesmo em Barão Geraldo, tem uma pessoa que trabalha com isso, trabalha com a questão do maracatu, com os pastoril, que sempre procura privilegiar esse tipo de coisa. A festa do Boi Falou, né, também. Mas agora, Campinas precisa da própria população reagir. Aqui eu acho que tem um problema de falta de imprensa. Eu acho que a imprensa aqui, ser limitada a um jornal só, isso interfere em muitas coisas, eu acho que até nessa questão da cultura popular, porque fica uma coisa, a imprensa valorizando a cultura popular, as pessoas procuram mais esse tipo de coisa, né? Então o senhor acha que Campinas comportava mais de um jornal na cidade? Olha, uma cidade de 1 milhão de habitantes, eu acho que comportava vários jornais. E para todos sobreviver, não é para eliminar nenhum, não, né? Nenhum existente para ter o que tem e mais alguns, de tendências variadas, né? Agora, eu não sei, assim, por parte do poder público, o caso aí da Secretaria Municipal de Cultura está fazendo a sua parte. A criação da Estação Cultura foi uma coisa que deu um incremento muito grande na cultura popular, porque as atividades que estão sendo desenvolvidas lá são muito
voltadas para a defesa da cultura popular, embora tenha também a cultura erudita que não pode ser abandonada, né? Não pode, em defesa da cultura popular, deixar de existir orquestra sinfônica, essas coisas que precisam continuar existindo também. Mas aqui falta teatro de bairro. A iniciativa privada tinha que participar mais também, ser mais dinâmica aqui. Porque ficou muita coisa abandonada, pro limite, ficou limitada a ação do poder público. O poder público não pode ser determinante também. Porque, inclusive, corre-se um risco, dependendo de quem está ocupando esse poder público, dirigir muito essa cultura popular para um caminho que ele queira. Eu acho que a gente não pode se limitar a isso. Eu defendo que o poder público tenha um poder de incentivo, mas não ser determinante. A gente tem que partir de nós, da população. É uma criação, por exemplo, o momento que a gente cria uma sociedade dos observadores de Saci, a gente está, porque quando a gente criou isso, o que a gente promove? A gente promove lá festas de crianças, contação de histórias, shows de viola, debates, um monte de coisa que a gente faz de cultura popular, com base numa organização de algumas pessoas, né? Antigamente, o regime militar era um inimigo comum entre os jornalistas, né? Hoje, existe algum inimigo comum no meio jornalístico? Isso, acho que é o patrão. Mas a escassez de jornal. Não, assim, eu acho que os jornalistas ficaram meio perdidos depois do fim do regime militar e continuam meio perdidos ainda. E o problema que eu acho atualmente é que a profissão ficou muito individualista e perdeu uma visão de combate. Eu acho que os jornalistas tinham uma visão, antes, na minha fase, pelo menos no meu grupo, a gente tinha uma visão de que estava querendo mudar o mundo. A gente queria mudar o mundo. Pode ser, não conseguimos, né? Mudou para pior, talvez, mas a gente tentava. Isso acho que dá uma garra mais para os jornalistas. Eu acho que o que está acontecendo na profissão hoje, não é só na profissão, todas estão... Por exemplo, quando hoje uma pessoa entra para fazer jornalismo, pensa em ganhar muito dinheiro, algumas pessoas em aparecer mais, virar um astro da televisão, mas isso acontece também no teatro. As pessoas que faziam teatro achavam que queria fazer uma revolução no mundo com teatro de bairro. Hoje também quem faz teatro, uma boa parte, está pensando em virar ator célebre ou virar ator de telenovela e tal, né? Então é uma característica desse tempo, é um tempo de individualismo, é um tempo de desemprego. Eu acho que a proliferação exagerada das faculdades de jornalismo é um problema também, porque tem lugar que não tem nem jornal e tem faculdade de jornalismo, então forma um pessoal que não tem perspectiva na vida e baixa o nível da profissão. Eu acho que é um conjunto de fatores. Hoje, o inimigo comum realmente não existe. Bom, nosso programa agora chega ao fim. Não sei se o senhor gostaria de fazer mais alguma observação? Não, só que eu gostei bastante. Agradecemos a presença do Moza Benedito da Silva e contamos com a sua presença para o próximo programa Coletiva. Até mais.